porque eu não consigo ver mãozinha, nem ver ninguém se movimentando, tá certo? Pronto. Eu botei, assim, né, dançar com currículo cultural, que na verdade é o título do livro, mas eu botei experimentações com a filosofia da diferença, uma vez que a ideia aqui é falar mais do processo e não tanto do que está lá, digamos assim, dos resultados, né? Se a gente pode chamar assim de resultados. Mas eu dei um subtítulo que para mim faz mais sentido, que é pesquisa, imagem, ação e intervenção, né? Que é um pouco as coisas que me orientam. E aí, para falar desse processo, eu começo lá atrás, bem lá atrás. Todo mundo está vendo, né? Tá tranquilo? Eu começo bem lá atrás, para talvez para que vocês compreendam assim, como é que eu chego nisso, né? E isso começa lá atrás, em 2000, quando eu termino na verdade, o meu doutorado, né? Quando eu termino de escrever a tese de doutorado, em que eu fui fazer um estudo sobre propostas pedagógicas de ensino de dança nas escolas, né? Meu estudo inicialmente era sobre isso. E eu fazia uma discussão naquela altura em que digamos assim, existia uma discussão muito grande sobre questões pedagógicas que estavam relacionadas às chamadas perspectivas críticas, né? Não só nacionalmente, como internacionalmente, no campo da dança. A gente tinha essas perspectivas críticas também, sobretudo de autores anglo-saxônicos, muito influenciados por Paulo Freire, nomeadamente algumas autoras americanas, australianas, etc., muito influenciadas por Paulo Freire. E no Brasil a gente tinha Isabel Marques, que era uma representante também dessas perspectivas críticas, mas que ela já incorporava, né, a gente entendia naquele momento que ela incorporava outros elementos. Então, a gente fez essa discussão sobre essas propostas pedagógicas para o ensino da dança e foi para o campo observar o que estava acontecendo, né? E aí, quando a gente foi para o campo, e acho que também pelos os nossos movimentos, a gente não conseguia, eu não conseguia, assim, né, me identificar com aquele tipo de análise do ensino da dança que eu vi ali, né, dessa análise mais centrada, a perspectiva é crítica, a crítica é tradicional, eu não conseguia me identificar com isso, não conseguia me identificar, são perspectivas pós-modernas, que era o que se discutia na época. Foi engraçado que hoje eu fui ver em que ano sai o livro, né? O Documentos de Identidade lá do Tomás Tadeu da Silva, ele é de 1999, né? Mas eu não tive acesso a esse livro em 1999. Eu tive acesso a outras discussões, muito permeada por esses autores, essas autoras em língua inglesa, né, anglo-saxônica, e Isabel Marques, né, daqui do Brasil. E aí alguns outros autores que criticavam Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos, com a perspectiva ciência pós-moderna, enfim, uma coisa assim bem... mas sempre a minha leitura, digamos assim, foi a partir das discussões sobre perspectivas pedagógicas em dança. Então, naquele momento, eu não consegui me encontrar, né, para analisar aquilo que eu encontrei no campo. Primeiro porque quando eu entro no campo, eu entendo que ensinar dança... Eu dizia assim, ninguém ensina dança, todo mundo ensina aqui um discurso sobre o corpo, né? Porque só se falava de corpo na aula. Eu achava que ninguém falava de dança, só se falava de corpo, levanta, abaixa, corre, vai à frente, toda a referência central era de corpo. Foi aí, nesse momento, uma primeira guinada, né? Ensinar dança era criar discurso sobre o corpo, né? E aí, enfim, dentro disso, eu terminei a tese
e encontrei alguma resposta, talvez, para aquilo que eu estava vendo, né? Alguma explicação, alguma possibilidade de compreensão daquele fenômeno que eu estava estudando, numa perspectiva daquilo que um autor português chamava de corpo fractal. Por isso que tem aí um fractal, né? Mas, na verdade, esse estudo ele trazia as discussões, né? Trazia bem as discussões que depois ficaram muito sistematizadas e foram se sistematizando, né, nessas discussões sobre currículo crítico, pós-crítico, etc. Mas emergiu nesse mesmo momento em que aparecem essas sistematizações. Mas aqui tudo feito a partir de um olhar, sobre o ensino da dança, tá? E aí isso emergiu, né? Mas foi um momento, enfim, que eu saí do Brasil e fui fazer outras coisas. E isso ficou meio que guardado lá, virou um livro lá em Portugal, tal. Mas eu pouco participei de discussões, digamos assim, na sequência disso, sobre ensino de dança, assim, né? Por questões pessoais, a minha vida foi para um outro lugar, né? E aí, nesse outro lugar, eu comecei a trabalhar bastante com pesquisação, né? Planejar, agir, escrever, avaliar, essa ideia da pesquisação. E aí, não uma pesquisação, conhecia uma pesquisação de matriz crítica, né? A gente conhecia essa matriz, mas a gente trabalhava numa perspectiva mais fenomenológica hermenêutica de pesquisação, né? E aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com pesquisação também no PIBID. Eu não me lembro se Midian foi do PIBID. Foi, Midian? Não, Midian não. Midian depois, depois. Comecei a trabalhar com pesquisação também no PIBID, aqui, com os estudantes, aí na ESEF, né? Mas aí, assim, aquilo ainda não resolvia muito as minhas questões, né? Porque eu tinha muitas questões, tanto com a fenomenologia, tanto com o materialismo histórico, etc. E sobretudo porque eu me alimentava pelo lado da dança, eu me alimentava de discussões que não iam por esse caminho, muito pelo contrário, né? Criticavam uma certa fenomenologia do corpo, olhavam por outros lugares, né? Normalmente são os autores, não sei se o professor Alexandre conhece, o pessoal da semiótica lá da PUC, né? do curso de estudos do corpo. Conhece, professor? Não, se você falar os nomes, pode me ajudar. Mas... A Helena Katz, Christine Greiner... Não conheço. Não conheço. Pronto. Enfim, né? São pessoas ligadas à dança, né? Que trabalham com aquilo que elas chamam de uma perspectiva indisciplinar, né? E aí isso vem de vários lugares e isso compunha muito a produção artística da dança no Brasil, né? As discussões. E que estava também em consonância com a discussão também internacional, né? Sobre a produção, sobre a arte como prática, pesquisa, arte como pesquisa, enfim, né? Uma série de coisas aí, e isso me chegava também, essas leituras, etc. E porque eu tinha essa questão aqui, né? Embora revolucionárias em relação às pesquisas quantitativas e experimentais, a pesquisa fenomenológica e a pesquisação, observando, é claro, as devidas diferenças epistemológicas, e a pesquisação também pode ter muitos fundamentos diferentes, né? Enfim, isso também, olhando a pesquisação a partir também de uma literatura anglo-saxônica, né? Se fundamentam ainda no paradigma moderno, que concebe o método científico como instrumento por excelência para a explicitação das verdades do mundo. Mas aí caberia o alerta nietzschiano, né? O homem da ciência está longe de ser um espírito livre. Além de renunciar às crenças religiosas, é preciso abandonar a crença na verdade.
né? Então, eu tinha isso muito presente. Esse trecho está num artigo da professora Romanoli com a professora Paulon, né, sobre pesquisa e intervenção e cartografia, certo? Então, eu tinha essas questões, aí começo a me aproximar, né, da discussão. Primeiro, começo a me aproximar da discussão da educação física cultural, que seria o lugar na educação física onde eu poderia trazer essas questões da dança, né? Um outro olhar sobre a dança que não fosse o olhar a partir de uma perspectiva crítica. Eu conheço a educação física cultural, que eu não conhecia. Isso a gente já está falando de 2014, que eu volto para o Brasil em 2013. Em 2014 eu me aproximo, né? 2014 não, 2015, 16, 17 eu começo a conhecer um pouco sobre a educação física cultural, que era essa educação física que colocava em discussão outras... olhava para a educação física a partir de um outro lugar, né, a partir dos estudos culturais, do multiculturalismo, e começava a se aproximar também de referenciais ligados à filosofia da diferença, que, de alguma forma, me chegava através dessas leituras sobre corpo, sobre dança na contemporaneidade, enfim, né, diversos autores aí. E aí, nesse movimento, né, para fazer, que eu me aproximo da educação física cultural, aí vou fazer um pós-doc, porque o professor Marcílio, professor aí da ESEF, né, o Marcílio tinha feito o pós-doc lá com o Marcos, né, nesse grupo de educação física escolar, lá da FEUSP, e ele disse, Adriana, eu acho que isso tem tudo a ver com você tem que ir para lá, tal. Enfim, e aí nesse processo eu começo a fazer estudos sobre o que seria essa pesquisa, né, orientada a partir dessa filosofia da diferença, enfim, né, e aí me encontro com essa ideia da pesquisa e intervenção, né, e aí aqui tem esse quadrinho, tá dando para ver, tá muito pequeno, né, deixa eu ver se eu aumento. Ô, Adriana, é porque... Não está a apresentação de slide, vocês não me disseram isso. É porque eu não queria atrapalhar. Mas eu disse que podia, mulher. Aí tem esse quadrinho aqui, né, só para começar a conversa, porque eu vinha da pesquisação, né, então, para começar a conversa, sim, acho que é uma coisa que ajuda um pouco a pensar, né, a partir da pesquisação e pesquisa e intervenção. Não sei se todo mundo aqui é familiarizado com a pesquisação, Como é isso? Alguém... Pesquisação, essa ideia, né, da pesquisa participativa, de uma pesquisa que você está junto com as pessoas. Vocês são familiarizados com isso? Eu sei que Christine Greiner, ela vai para um viés de pesquisa-criação, né? Não sei se eu estou confundindo, não sei se tem a ver aí é outra coisa, mas eu estou falando... mas quando eu estou falando de pesquisação, que é uma coisa muito presente, sobretudo na educação, na pesquisa institucional, né, professor Alexandre? A pesquisa institucional tem muita coisa, né, ligada à pesquisação. Teve um momento aí muito, muito presente ali nos anos 80, 90, né? Por exemplo, com o pessoal do Serviço Social, lá na Federal. Não sei se o senhor tem presente esse movimento, tem? Olá? Estão me ouvindo? Não. Bom, enfim, mas era desse lugar que eu vinha. E aí, esse quadrinho fazia algum sentido para mim, né? Que é uma pesquisação nessa ideia, né, de intencional, planejada, reflexiva, de busca de mais conhecimentos. E a pesquisa e intervenção tem essa ideia mais de interpor, vir entre, né? Uma ideia de intrusão, interseção, mediação. Não é exatamente você fazer uma intervenção achando que aquilo vai dar para levar para um determinado lugar, né? Que nesse caso aqui da pesquisação, por exemplo, o objetivo é a conscientização. Estão vendo aqui, né?
Na pesquisa, intervenção, não tem isso, é mais a ideia de autoanálise, autogestão, enfim, é um outro lugar, né? Aqui eu tenho a ideia de sujeito ativo, tem essas ideias tem essa ainda separação objeto-sujeito, aqui a gente já trabalha com modos de subjetivação, processos de singularização, é um outro lugar. O lugar do pesquisador, né? Aqui tem essa ideia de inserção do pesquisador no campo, e aqui tem essa ideia de implicação, que é uma coisa que eu vou falar mais lá na frente, tá? A pesquisação pode ter muitos referenciais, né, do ponto de vista da epistemológico, enfim, aqui ele coloca esses dois, né, e aqui, no caso da pesquisa e intervenção, filosofia da diferença, análise institucional. O objetivo aqui, essa ideia de ação transformadora, está relacionada a essa ideia de conscientização, e aqui, na verdade, o objetivo é criar e identificar dispositivos analisadores que favoreçam a produção de acontecimentos, né? Autoanálise e autogestão. O lema daqui é conhecer para transformar, e aqui todo conhecer é um fazer, né? Então, isso aqui foi muito presente sempre para mim, né? Essa ideia de que quando a gente faz pesquisa, a gente, na verdade, está já intervindo, né? A gente já está intervindo naquilo que a gente está fazendo, o que a gente escreve já é uma intervenção, enfim. E aí eu trouxe para vocês aqui alguma coisa, uma espécie de glossário que está lá no início lá do Mil Platôs, né? Mas que Pedro já falou, a Meliane também falou, né? E aí, Pedro, eu fiquei muito ligada assim, né, numa coisa, como a gente vem de lugares diferentes, né? A sua discussão vem lá do grupo do GPF, a partir das discussões sobre currículo, crítico, pós-crítico, etc., etc., na educação física. A minha vem a partir da dança, inicialmente também nessas perspectivas curriculares ou pedagógicas, etc., mas depois eu me solto um pouco e entro mais numa discussão sobre a própria dança, sobre o corpo, etc., né? Muito mais presente sobre dança, sobre arte, sobre corpo. E a Meliane vem daquele lugar da saúde coletiva, né? E acho que é bem interessante. Mas aí tem esses elementos aí, né, orientadores. É uma espécie de glossário ali, né? Como se chama? Como é que chama? O prefácio, né? O prefácio do autor, o prefácio dos próprios autores, etc., traz ali uma espécie de glossário daquilo que vai ficar batendo o livro inteiro, né? E dos quais Pedro já falou um pouco, e a Meliane também, né? Porque eu fico que vai ficar batendo, porque o que se perspectiva, né, com a pragmática, ou a esquizoanálise, ou a rizomática, ou a estrata-análise, ou seja lá o nome que se der, né, como eles mesmos dizem, tem essa ideia de agenciar ritornelos, né? E aí, ritornelo é isso, né? As pequenas cantigas, o grande canto da terra, a potente harmonia das esferas ou a voz das coisas, né? Eu acho que o que eles trazem ali no início, esse glossário, isso vai virar um ritornelo dentro desses platôs que vão acontecer no livro, né? E aí tem esses elementos, isso também me foi muito caro, alguns mais do que outros, né? Essa ideia de que a realidade são multifeidades ou multiplicidades, e quais são os princípios da realidade, os princípios das multiplicidades, né? Não do rizoma, mas das multiplicidades, né? Aí ele vai dar elementos, relações, e alguns aqui me foram mais caros, que foi esse daqui, dos acontecimentos, né? Das esseidades de individuação sem sujeito. O modelo de realização, que é o rizoma, com seus princípios, etc., e os planos de composição, que são os platôs, né? E os vetores que atravessam, que também, em algum momento, a gente mobiliza lá, né? E, por fim, a noção de agenciamento, né? Essa ideia de linhas e velocidades mensuráveis,
E uma coisa que foi muito, muito presente para mim, e que enfim, porque isso tem muito a ver com o lugar de onde eu venho, que é a dança, que é a criação artística, etc., que é a própria obra é uma ação performativa, ou seja, o próprio livro é uma intervenção, né? O próprio livro são essas linhas em movimento, ou seja, né, a gente procura com a própria pesquisa, com aquilo que se escreve, e, para mim, uma coisa que era muito cara é a forma como se escreve, ela em si é a própria forma de ação, né? Um pouco como a poesia concretista, né? Um pouco tem uma discussão por aí, né? Como a ideia lá de transcriação, né? Do Haroldo dos Campos, enfim, né? É desse lugar ali que eu estou falando, certo? Meu povo, tá tranquilo até agora? Por favor, digam alguma coisa, que eu estou ficando agoniada aqui. Digam lá. Sim. Não, digam, me perguntem. Falem, perguntem o que é isso de livro, o que é isso de poesia concreta, o que é isso, né? É que a obra em si, a obra em si, pela a maneira como ela é feita, como ela é escrita, o que se escreve, etc., eu não gosto de falar muito de forma conteúdo, nem vou falar disso, mas Deleuze e Guattari falam de forma expressão e forma conteúdo, né? Elas são duas coisas separadas que agem uma sobre a outra. E quando você trabalha com eles, isso tem que ficar presente ali, né? Uma não é a representação da outra, né? Ou seja, o texto não é a representação da realidade. O texto é uma realidade em si. O texto é realidade. Então, como realidade, o texto é realidade, o texto é prática, e o texto vai ter ali dentro do próprio texto os movimentos. Entende? Não tem essa separação entre a realidade e uma explicação da realidade, uma interpretação da realidade, não. O texto é uma realidade, o texto é multiplicidades, o texto é... Entendem isso? Então, sim. No caso... Eita, desculpa. Vai, diga, Lê, diga. No caso, tu coloca o texto já como um acontecimento, né? E não como a representação daquilo ali que tá, enfim. Agora, eu queria saber qual que é a relação com Haroldo de Campos, que tu falou no nome dele. Porque ele vai dizer que assim, genericamente, tá? Ele vai dizer que toda tradução é uma criação. A tradução é impossível, a ideia de tradução é impossível. Toda tradução é uma criação, entende? É aquele conceito de transcriação, né? Exato. Mas isso... Porque ele é um dos poetas concretistas, né? Que vão... Por exemplo, um poeta concretista... Quer dizer, não, vamos deixar isso para lá, que eu não vou por aqui, não. Vamos por outro lugar. É porque o meu amigo que fez como chama? A revisão do livro, ele disse, nossa, o livro parece poeta concretista, parece uma poesia concretista, ele disse para mim, né? Quando ele fez a revisão. Mas, enfim, vamos lá. E aí, assim, eu sou muito movida também à imagem e ao encontro com imagens, né? E aí, quando eu me encontrava com esse tipo de imagem, ela me afetava, me provocava, né? Tanto essa como essa, porque aí traz a ideia, né, do rizoma, que é o capítulo 1 lá, do Mil Platôs, etc, etc. Mas vai ser aqui, vai ser no livro 3, na verdade, no segmentariedade, micropolítica e segmentariedade, que uma coisa que ficou muito presente para mim, né? Que Deleuze e Guattari vão fazer uma diferença entre a perspectiva deles e a de Foucault, né? E aí eles vão dizer assim, nossas únicas diferenças em relação a Foucault referir-se-iam aos seguintes pontos. Desculpe. Os agenciamentos não nos parecem, antes de tudo, de poder.
mas de desejo, sendo o desejo sempre agenciado, e o poder uma dimensão estratificada do agenciamento, né? Porque tudo isso tem a ver com a estratoanálise que eles vão falar, né? Porque vão ter todas essas relações de linhas, segmentariedades, e eles vão falar já dos centros de poder, né? O diagrama, ou a máquina abstrata, tem linhas de fuga que são primeiras e que não são, em um agenciamento, fenômenos de resistência ou de réplica, mas picos de criação e desterritorialização. Ou seja, isso ficou muito presente para mim, de não me encontrar no caso, com currículo cultural, né, e olhar no currículo cultural o que era contrapoder, o que era resistência, o que era, mas sim aquilo que poderia ser essa ideia de pico de criação, de desterritorialização, sempre num sentido de criação, certo? Ok? E aí chegam aquelas, né? Aquelas três linhas lá que o Pedro falou bastante, né? Todo centro de poder tem efetivamente esses três aspectos, ou essas três zonas, tá? Do ponto de vista, né, do agenciamento do desejo e o poder como sendo uma coisa que o desejo que se estratifica como poder, certo? Né? A zona de potência do poder, né, relacionada com os segmentos de uma linha sólida dura, não porque ela seja maior ou menor, mas pelas características qualitativas dela. Sua zona de indiscernibilidade, relacionada com sua difusão num tecido microfísico, ou seja, todas as forças que estão ali, né? E sua zona de impotência, relacionada todas as forças que estão ali e que o poder não domina muito bem, mas consegue ir lidando com elas, né? E a zona de impotência do poder, no caso, relacionada com os fluxos e quanta que ele só consegue converter e não consegue controlar nem determinar, né? O estudo dos perigos em cada linha é objeto da pragmática ou da esquizoanálise, né? Visto que ela não se propõe a representar, interpretar nem simbolizar, mas apenas a fazer mapas e traçar linhas, marcando suas misturas tanto quanto suas distinções, né? Fazer isso e, ao mesmo, né, o sentido é fazer isso, mas para agenciar ritornelos, para agenciar picos de desterritorialização, para agenciar essa ideia de criação, né? De movência, de criação. Mas não é exatamente uma ideia de resistência, né? Isso para mim era uma coisa importante também, né? Pronto, aí falando mais desses fluxos, aqui já é a Romagnoli e a Paulon falando, né? Mas as instituições são também constituídas pelos planos dos fluxos, né? Por linhas de fuga heterogêneas que afetam, desestabilizam, agenciam com vários elementos e transgridem, desviam o que está estabelecido. Esses planos não são contraditórios, como a visão dialética as entendia. Não se colocam em movimentos de afirmação e negação, mas coexistem e podem aflorar em contingências distintas nos encontros efetuados no dia a dia, nas orientações, nas assembleias, nas entrevistas, né? Então, é essa ideia de que tudo está ali o tempo inteiro se movendo. Essas linhas não estão paradas, né? Elas se estratificam como linhas sólidas de poder, mas elas não estão paradas, elas estão o tempo inteiro se encontrando com esses outros fluxos. E esses outros fluxos, que são picos, né? Podem ser picos de desterritorialização, de criação, etc., não são exatamente uma ideia de negação, né? De contrapoder. Essa era aquilo que ficava bem parecido. Aí outras imagens, né? E aí falar um pouco do meu processo. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo, pessoal?
até agora, eu acho que eu estou trazendo um bocado que Pedro já trouxe, um bocado que o que a Meliane trouxe também, né? A partir de um outro lugar onde eu dou ênfase a essa ideia da criação, porque eu acho que tem a ver com o lugar de onde eu venho, né? Enfim, tá dando para acompanhar, né? Vamos lá, vamos embora, então. O processo, né? A implicação foi uma coisa bem difícil para mim de entender o que era. E eu acho que isso é o mais difícil, sinceramente, de você viver, que é quando você entra num processo desse, você vai sair muito transformado. Vejam, eu vinha da pesquisação, então eu tinha essa ideia do transformar os outros. Ou seja, eu junto com os outros, a gente ia se transformar em alguma coisa, era isso, né? Quer dizer, a minha interferência iria transformar em alguma coisa que eu mais ou menos achava que sabia o que era e que eu queria. Estão entendendo? O que era a minha aproximação com o currículo cultural? Era assim, não, eu sou uma pessoa que conheço muito de dança, né? E, de uma maneira geral, essa era a minha observação, de uma maneira geral, quando eu vejo a forma como a educação física se aproxima de todas as práticas corporais, não é só da dança, mas de todas as práticas corporais, eu acho que ela o faz sem a educação física, sobretudo a discussão pedagógica, a educação física escolar, etc. Quando ela se aproxima das práticas corporais, ela o faz a partir da pedagogia e da educação, e não a partir da própria prática. Da prática corporal em si, ou dos conhecimentos que vêm dessa prática, ou das pessoas que estudam as danças, os esportes. Esse era a minha perspectiva. Essa é uma crítica que eu continuo, de certa forma, fazendo ela. Enfim, então eu era uma pessoa que estudava dança, estudava os movimentos da dança, os movimentos que estudavam a produção de dança, fosse a dança, as danças tradicionais, por exemplo, né? Todo o meu trabalho de mestrado e nunca deixei de estudar as danças tradicionais, as manifestações populares, etc. Enfim, né? Oi, diga. Diga, meu amor. É só para tu não seguir muito e enfim, que eu acho que eu sinto a necessidade ainda de tu falar um pouquinho mais sobre a noção de agenciamento, porque muitas vezes eu acho que eu estou perto de um entendimento, mas aí surge um novo conceito que eu me pergunto se eu consigo entender mesmo ou não. Essa noção de agenciamento em Deleuze e Guattari. Mas nem eu sei, porque toda vez vai ser diferente, Aninha. Eu não vou dar aqui, nem voltar e nem achar que a gente chega num conceito ou num agenciamento é isso. Entendes? Mas tem a ver com processo de subjetivação? Então, olha aqui o que ele coloca como agenciamento. Está lá, linhas e velocidades mensuráveis. Isso é o que está lá no glossário. Tem a ver com o processo de subjetivação? Diga lá. Tem? Não sei. Tem ou não? Para mim, tem. Claro. Claro que sim, né? Mas não é uma ação que eu vou exercer sobre você, tá entendendo? Eu achava que era. Não é uma ação que eu vou exercer sobre você, mas é algo que está acontecendo ali nesses processos. E é claro que eu faço parte desses processos também. Eu também sou uma força ali dentro. Por isso que eu botei assim, de transformar os outros, essa ideia, né? Não, eu vou fazer agenciamentos. Eu era especialista em dança que ia me juntar ao pessoal do currículo cultural para fazer agenciamento sobre dança, como a dança deve ser, o que ela tem, ou o que... Está entendendo? Isso é uma perspectiva lá um pouco da pesquisação, mas eu estou caricaturando um pouco, não é bem assim, mas está entendendo, Aninha?
Não sei. Não sei se eu tô Também mais perto ou mais longe. Não sei se é para entender. Não é exatamente o caso aqui, talvez não seja exatamente entender. Tá? Mas esse era o processo. O agenciamento... Eu acho que a minha dúvida é porque a gente fica, enfim, querendo tornar entendível, né? Para a gente. E aí, mas a minha dúvida é se o agenciamento ele implica mais nessa coisa da subjetivação, etc., ou no acontecimento em si, sabe? E o que é o acontecimento? Eu não sei, é um agenciamento. O acontecimento ele vai dizer que são as esseidades. Esseidades, aí sim, a gente está falando diretamente dos processos de subjetivação, né? Mas o agenciamento vai acontecer aonde? Enfim, vai acontecer aonde? É num lugar? É no entre, no caso. É no momento? É nessas linhas. Né? É nessas linhas, é com essas forças, entendeu? Eu, pelo menos, eu queria falar um pouquinho do processo para você entender o que foi acontecendo. O que foi acontecendo. Enfim, oi, André, diz. Oiê, eu não sei se eu ainda sei estruturar a pergunta, se é uma pergunta, mas eu tenho uma hipótese, ouvindo o que você está falando, assim, eu percebo que em comum, seja no teu Lattes ou nas tuas pesquisas, há uma coisa assim de se concentrar em estudos sobre educação escolar a partir da dança. E uma coisa interessante que eu tenho percebido é que você veio de um período que tem a ver com a ditadura, né? Não sei se foi próximo à ditadura, não sei se você estudou no período da ditadura ou saiu, mas tem a ditadura aí, tem essa coisa de imposição, de autoritarismo, e me parece que o que você vem pesquisando é tentando ler esses hieróglifos de Deleuze, Guattari, Foucault, que vem falar de uma forma de como a gente tem se relacionado com essas questões de poder para poder se relacionar de uma forma menos ditatorial, digamos assim. E aí esses autores vão falar sobre que né, essa coisa que você falando agora recentemente, não é que você vai ter um poder sobre o outro, né? Como, né, é que você já estando ali, você já está transformando e sendo esse veículo de transformação. Então, acho que essa conexão, né, da sua vida com a sua história pessoal, de que tem a ver um pouco desse período da ditadura e como a dança é uma linguagem artística corporal que está dentro da educação física, que ajuda nessa liberdade do corpo, tem ajudado você a propor liberdade ou transformações. Acho que minha hipótese está sendo por aí. Não tenho uma certeza não, mas eu gostaria de comentar só para poder estimular a criatividade. Eu acho que a gente é composto por tudo isso, né? Mas só tem uma coisinha aí no que você falou, André, assim, eu não sou veículo. Assim, eu acho que a ideia de veículo não está presente. A ideia de co-criação, a ideia de... Mas veículo não, entendeu? De co-criação, co-produção, mas veículo não. Essa ideia de veículo... Sim, inclusive eu anotei aqui, eu não lembro qual foi a parte, mas eu anotei assim, que o pesquisador ele não é só o meio, mas ele é alguém que já intervém. Ele vem para quebrar essa ideia de que o historiador seria um corpo neutro, seria... isso tudo está presente, mas meio não tem essa de meio também. Não tem a noção de meio. É um encontro mesmo. A gente tinha uma professora que dizia assim, não tem... Bom, essa ideia, né? Não tem eu, não tem pessoas, não tem forças, né? E as forças são pessoas e são outras coisas também, né? Então não é meio, está todo mundo ali no jogo, essa é a questão. Esse é que eu acho que diferencia. Está todo mundo ali no jogo de agenciamento, está todo mundo ali na produção de acontecimentos. No jogo de agenciamentos, na produção de acontecimentos. Entendeu? Sim, entendi isso. Então, o que eu queria falar do processo é que, assim, eu entrei com essa ideia um pouco que eu teria esse conhecimento de dança específico, como poderia ser uma pessoa que tivesse um conhecimento
específico contemporâneo dos esportes, ou das lutas, ou do não sei o quê, e estaria se aproximando para poder provocar, né, um encontro e provocar mesmo mudanças e alterações naquela aproximação que o currículo cultural fazia com as danças. Oi, Aninha, diga. Só para tu amarrar um pouquinho, só para eu escutar mesmo a tua perspectiva, mas linkando, né, com a noção de redes. Nesse caso, como é que eu olho para os intermediadores de uma rede? Ai, não, Aninha, não vamos entrar por aí, não. Não, aí é outra... Vamos depois, a gente conversa sobre isso, senão vai confundir tudo aí. Ok. Tá certo? Não vamos entrar por aí, não. Tá? Aqui nesse estudo não tinha nada presente dos estudos sobre redes, não estava nada presente aqui, embora, enfim, isso é uma outra coisa, tá certo? Então tinha isso, né, dessa ideia de transformar os outros, essa ideia, né, de pesquisadores, conhecimentos, né, a avaliação dos significados, como é que o currículo cultural vê a linguagem corporal, como é que o currículo cultural vê a dança, como é que aquela ideia, né, de uma análise de significação, né? Qual é o significado de dança no currículo cultural, de linguagem corporal, né? Essa ideia, né, de fazer isso, de fazer esse tipo de avaliação. Eu tinha uma ideia de que queria muito que o pessoal do currículo cultural, os professores, fizessem aulas de dança, e cheguei a pedir a uma professora que era bem bacana, que era Tarina, que era professora lá da USP, se ela se dispunha a receber os professores lá do GPF para fazer aula, tudo. Eu fui falar com ela disse que sim, mas os professores não quiseram ir. Né? Mesmo não acreditando nesse caminho da conscientização, tinha uma coisa por aí. Né? Tinha uma coisa de ideia de significação, de transformar aquelas significações, uma coisa por aí. Está entendendo? Então, enfim, e aí, ao começar a estar no grupo, né, mais presente, porque eu já participava do grupo, esporadicamente, depois eu comecei a estar mais presente, né, das discussões, do que acontecia, né, eu participava dos grupos como qualquer outro professor participava. Começava nas discussões do grupo, questionar as minhas próprias aulas, né, como professora universitária. A entrada no campo, o encontro com os professores, né, que o Pedro foi um desses professores, e mais 2 outros professores lá do GPF, né, foi um choque, assim, né, foi um choque porque, na verdade, quem estava se transformando era eu. Essa é a ideia de implicação. Você entra no jogo e você também vai ser transformado nesse jogo dessas forças. Você vai ser agenciado na produção de acontecimentos nesses encontros. Essa é a questão, essa é a noção de implicação. Né? Até que no SIAC, que foi um congresso de pesquisa qualitativa, a menina apresentou uma pesquisa com o Deleuze-Guattari, né, a partir da perspectiva deleuze-guattariana, e ela disse, eu me transformei completamente. Aquilo caiu assim como uma luva. Assim. Aquilo, eu disse, é isso que está acontecendo comigo. Né? É isso que está acontecendo comigo. Então, e não é do ponto de vista das significações, é do ponto de vista das ações, é do ponto de vista do vir a ser, é do ponto de vista, enfim, né, das relações, dos devires. Né? Ok, Alexandre, obrigada. Esse é o jogo. Isso é que eu penso que é o grande clique, né? E aí o arquivo que eu falo aqui, né, foi que nesse encontro também, foi nesse? Acho que foi, não sei se foi o mesmo encontro, já agora estou um pouco confuso, mas eu acho que foi nesse, né? Ter escutado a professora foi nesse, sim.
ter escutado a professora Sandra Mara Corazza falar sobre a noção de arquivo, né? De como tudo que a gente faz, as práticas corporais, etc., como, na verdade, ela falava da matemática, né? Toda vez que você ensina matemática numa sala de aula, você está atualizando a matemática, né? Não existe a matemática, existem essas multiplicidades. Então, como é que tudo isso... isso é que foi a grande sacada, né, do processo. Foi ver que eu era agenciada, né, porque eu estava ali em todo esse processo, né, de subjetivação, em todas essas trocas e com todas essas forças, né, sendo também agenciada na produção de acontecimentos com o currículo cultural, ou seja, com as pessoas que estavam ali fazendo currículo cultural também. Essa é a grande transformação. Ao ponto de... né? Deixa eu voltar. Ao ponto de, o Pedro sabe disso, ao ponto de, e o Pedro sabe disso, quando eu fiz o relatório, e o relatório foi discutido no grupo, e depois do relatório virou um livro, eu não queria assinar o livro. Eu queria que o livro tivesse a assinatura de todas as pessoas que participaram do processo. Ou o livro o autor seria o currículo cultural, ou seria, eu não sei, ou seria o GPF, Pedro sabe disso. E eu, inclusive, conversei com ele. Lembra, Pedro? Foi um processo tão grande de subjetivação, de abandono de uma ideia de eu, ou coisa assim, né? Mas eu não caí na esquizo, não, viu, Pedro? Que eu me lembro de conversar com você, não sei se você lembra disso, lembra? E você disse não, Dri, mas no fim das contas foi você que organizou. Você lembra disso? Não sei se você lembra? Hã? Você está balançando a cabeça agora, eu estou vendo. Fala um pouquinho. Não, claro que eu lembro. Né? Eu não queria. Queria colocar... Eu não queria. Isso. Fala, Pedro, fala. Não, acho que você tinha dito sobre a editora, enfim, que tinha os limites lá da edição. Mas para gente que recebeu você na escola, também foi muito interessante, né? Você se lembra de uma coisa que eu te falei, que já não é mais um currículo cultural, não é mais uma aula que eu daria, né? Já não são mais atividades que eu faria normalmente, sem você estar lá. Porque também já eram quase 10 anos de educação básica e eu já estava muito acostumado com tudo aquilo. Então, eu ia pilotando as aulas, as coisas iam acontecendo na minha cabeça, eu ia fazendo e de forma quase automática, né? Mas quando você vai para a escola, e aí uma coisa legal que né, os e-mails que você trocava, que você sugeria, que você propunha algumas coisas a gente simplesmente não conseguiu alinhar, então não conseguiu fazer, né? Então é um processo de uma negociação eterna, assim, né? Uma negociação muito, muito complexa. Mas é bom ouvir você falar, né, que você estava implicada de um jeito, que a modificação foi em você também, mas isso também impacta, né, nas aulas, de uma maneira que
não é nem mais a aula do Pedro, nem aquilo que você tinha projetado no seu projeto, mas uma outra coisa, né? E acho que isso deve ter acontecido com os outros 2 colegas, né? Das outras 2 escolas que você foi lá. Eu me lembro que você falou assim para mim, né, quando a gente estava fazendo aquela performance lá com os estudantes, você fez, eu não me reconheço nisso, né? Você disse, eu também não. Porque era realmente um encontro, essa ideia de encontro, né? Então, era isso que estava se produzindo, né? Essa ideia de picos de desterritorialização, tanto para ele como para mim, né? E como para a escola, e como para os estudantes, entendem? Tem a ver com isso. Aí é que, ao procurar captar o processo de subjetivação em sua dimensão de produção, em sua dimensão de produção, processo de pesquisa e pesquisador são arrancados de qualquer estabilidade pressuposta, seja do conhecimento instituído, seja da identidade do pesquisador. Neste movimento em que conhecimento e ação se coproduzem, novas realidades, novas perguntas e novas subjetividades vão se constituindo. Afinal, pensar é inventar, né? Então, isso para mim era muito... Adri, eu acho que sem querer tu fechou teu áudio. Desculpa. Mas vocês ouviram? Isso deu para ler? Ouviram quando eu li o anterior? Sim. Foi Pronto. Então, importa a disposição do pesquisador para se deslocar do lugar de especialista e incluir-se na análise dos jogos de saber-poder que compõem o campo e a realidade observada. Interessa, voltando às palavras do autor, o quanto queremos ser científicos, né? Então, tem um desprendimento aí que é necessário, tá? E aí, do ponto de vista do processo, eu começo a tentar fazer os primeiros exercícios que eu chamei de exercícios cartográficos, né? Que foi um estudo sobre um texto do Mário, que é um dos autores, né? Junto com o Marcos, do currículo cultural, junto com um monte de gente, mas que começa, que ele vai discutir a linguagem, o que é linguagem na educação física. E aí, quando eu fui... Eu primeiro fiz um estudo desse texto do Mário, que eu chamo de uma análise hermenêutica, mas não é justo com a hermenêutica, porque a hermenêutica não é isso. Eu fiz uma análise de significação, a hermenêutica não é isso. Eu fiz uma análise de significação do texto, né? O que o Mário estava ali dizendo que era linguagem na educação física, que era linguagem corporal. Eu fiz essa análise. Aí eu disse, mas isso aqui não é cartografia. Aí eu fui fazer uma análise do texto dos seus elementos constitutivos, né? De como o Mário escrevia o texto e como a forma como ele escrevia criava um movimento no texto que fazia deslocamentos daquilo que eu tinha entendido como o significado da linguagem corporal na educação física. Esse texto que o Mário escreve, ele escreve várias coisas e tem sempre a voz das crianças, elas voltam no texto, é uma espécie de refrão, é um ritornello. Por quê? Porque isso era importante para ele. Mas a forma como ele vai escrever. E aí eu faço uma análise cartográfica, né? Que é um artigo que está na... tem um artigo naquela pesquisa, revista de pesquisa qualitativa, em que eu mostro isso daqui. Eu acho que eu analiso exatamente esse texto, se eu não me engano. E eu mostro como é que eu faço uma análise de significação e como é que eu faço uma análise cartográfica, né? As duas coisas, assim, eu faço lá nesse texto. Depois eu vou estudar os movimentos, né? Os relatos do currículo cultural. E aí a mesma coisa, primeiro encontro assim, com os relatos dança para eles aqui é isso, dança para eles aqui é aquilo, não é nada disso. Vamos ver quais são os movimentos que estão acontecendo aí dentro desses relatos, né? E aí isso virou um artigo junto com Pedro e com Marcos, né? Eu vou falar um pouquinho, isso vira um capítulo do livro também, eu falo um pouquinho depois, né?
E depois, essa ideia de o outro exercício cartográfico era o exercício do encontro com os professores, com a escola, com os alunos, com aquilo que eles estavam ensinando, etc., né? E aí essa ideia de encontro vem muito desses dois autores, La Roça e Sabis, os dois escrevem junto com as filosofias da diferença, e que eram esses encontros, as escolas, as crianças, os professores. E aí o La Roça, ele fala muito de uma língua, né? Que você tem que encontrar, ele diz assim, você tem que encontrar uma língua, porque isso do que a gente quer falar com a filosofia da diferença, das intensidades, das linhas, dessas forças, desses processos, não tem língua ainda, não tem uma língua para a gente tem que inventar uma língua, ele falava disso, né? E aí é quando eu começo eu entro no campo, né? Eu já tinha entrado no campo, e aí, a partir de certo momento, eu começo a achar que eu tenho que encontrar uma língua para cada um dos professores, mas isso demorou muito, tá certo? Demorou muito. E aí, do ponto de vista de procedimentos, como foi, né? Eu registrava inicialmente os encontros por escrito, incluindo ações, falas, trocas de mensagem, e eu também registrava em mapas, eu fazia muitos mapas do que acontecia, né? Falou de uma coisa, depois falou de outra, depois falou de outra, eu puxava uma linha para cá, depois vinha outra para cá, isso eu fazia de todas as aulas, tá? E fazia esse registro para o escrito também. E aí eu comecei a mandar esses registros por escrito para os 3 professores, que eu estava junto com eles nas escolas. Eu não estava observando, eu não estava criando as aulas junto com eles, as coisas foram acontecendo bem diferente com cada um, né? Então, eu mandava para eles aquilo que eu registrava, né? Para ver se aquilo causava algum efeito, afetava eles, tal. Apenas uma das professoras, que no caso foi a Jaque, ela me respondia, né? Ela me respondia e tal, e isso virou um capítulo do livro, que foi o Diálogo Bactéria. O Pedro, por exemplo, não me respondia. E aí a gente foi encontrando outra forma. A gente conversava muito por WhatsApp, a gente conversava quando eu pegava carona com ele. Tudo isso eu ia anotando essas coisas, né? E aí, com o tempo, conforme foi passando, eu fui encontrando uma língua para cada encontro, né? Então, com um professor, a gente conversava muito, muito, muito depois das aulas. As aulas, ele dava as aulas, eu ficava lá observando, eu não interferia minimamente nas aulas, nada, mas depois a gente conversava muito, 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 muito. E aí eu comecei, a certa altura, eu vi eu entendi que ele era uma pessoa que tinha uma oralidade, que a oralidade era uma coisa muito importante, ele era mestre de capoeira, enfim. Isso acho que me influenciou um pouco, mas eu acho que as coisas se realizavam muito no que ele falava. E aí eu comecei a gravar os áudios e a transcrever esses áudios. No caso do Pedro, que viraram cenas, né? Por quê? Porque a gente conversava, a gente tensionava um com o outro, a gente conversava, eu estava presente nas aulas, a gente trocava mensagem, e a forma que o Pedro se aproximava das danças, e eu também fazia isso, eu percebi isso, e a gente começou também a trocar, era muito por imagens, por vídeo, que ele trazia para as crianças e tal, papapá, e aí eu entendi que algo acontecia entre a gente quando aquilo se transformava em cenas, e aí o capítulo é todo escrito como cenas, né? E eram cenas que iam acontecendo ali com a gente, e também porque a própria produção, o que acontecia com os estudantes eram cenas, era muito encenado, era muito performático, digamos assim, né? As aulas do Pedro eram muito performáticas, digamos assim. Diz, Pedro. Oi, Dri. Oi. Uma coisa que eu queria destacar é que desse nosso encontro, né, lá na escola, nós tivemos
o seu relatório de pós-doutorado, nós tivemos o livro, né, o seu livro, nós tivemos um relato de experiência que foi escrito por mim e que eu utilizei na minha tese, né? Então, são 4 produtos de uma prática pedagógica. E os 4 produtos, eles são diferentes, né? Eles contam uma história, eles narram uma história numa perspectiva outra, assim. Então, eles são materiais diferentes. Eu gosto muito, e é engraçado, né, que a gente assume essa postura qualitativa e tenta fazer a maior quantidade de registros, mas os meus registros não são iguais aos seus. Então, invariavelmente, eles ficam diferentes, né? E aí eu acessava algumas coisas que você tinha registrado e eu falava, putz, eu não vi dessa maneira. Eu não entendi dessa maneira. E eu imagino que a hora que você, né, acessou lá o relato de experiência, você também deve ter feito outras interpretações, né? E o livro, eu gosto muito da forma como ele está, como está o registro no seu livro, porque ele fica muito parecido com um relato de experiência, né? Mas para quem não pôde acessar, enfim, o livro está em PDF, né? Mas para quem não pôde acessar, até o formato dele, que é um formato muito, muito específico, né, para um livro e tal, então tem outros relatos ali, eles estão misturados em algum momento, mas a gente pode compartilhar depois o relato dessas aulas, né, o relato que eu fiz, que é só o relato, é só o texto sem análise, né? Só o relato não, né? É uma outra coisa. Mas ele não tem tanta análise como tem, por exemplo, no seu relatório e na minha tese, né? E ali dá para ter uma ideia muito legal de o quão foi importante, né, esse contato. Eu tive uma formação muito ruim de dança e eu jamais usaria os vídeos que você indicou nas aulas. E mesmo utilizando os vídeos, não quer dizer que as aulas foram para que as crianças dançassem daquele jeito, né? Ao contrário. Elas pegaram tudo aquilo e fizeram uma outra coisa. E ainda tem, Pedro, o capítulo lá, se o livro sair, né, da Unicamp, também é com isso, né? Também é com carimbó lá, né? Também é sobre isso, né? Exato, gente. Foi muitas coisas, mas as aulas do Pedro, voltando lá, eram performáticas, por isso que elas viraram cenas. Eu dizia que o Pedro tinha um tempo, assim. Mas, enfim, isso estava definido a priori? Zero. Nada disso estava definido a priori, gente. Mas isso é essa disponibilidade de você entrar no campo sem pressupostos, se despir desse lugar do especialista, que foi o que aconteceu, se transformar nesse processo, né? E encontrar esses picos de criação, né? E criar também, né? Criar a partir nesses processos, né? E o último, que era a professora, que foi quem respondia aos meus textos, quando eu mandava os relatos, etc., os registros, que virou um diálogo que chama Bactéria, e que, enfim, vai para vai depois cria uma performance, né? E aí é isso, gente, é isso aqui, né? O nome, esse é uma pintora americana. Essa exposição chama Entre Nós, né? Eu adorei. Isso aí é a família, né? Essa ideia da gente de tanto
de diferença não como diversidade, mas diferença como intensidade, né? Eu acho que essa pintora, isso aqui é a instituição social, né? Isso não é diversidade, isso é intensidade, gente. Isso é a diferença em Deleuze, né? A diferença em Deleuze não é diversidade, é intensidade. Então, bom, mas isso é um outro papo. Eu gosto muito desses quadros, né? Dessa exposição. E aí isso virou o livro, né? Mas a ideia do livro era que cada capítulo fosse um platô, por isso eles podem ser lidos separadamente. E a ideia é que essa ideia de platô, né? Que eles vão dizer que platô é o plano de composição, né? Como é que as coisas se compõem, como é que as multiplicidades que são a realidade se compõem como platôs. E esses platôs estão se chocando o tempo inteiro, né? Esses platôs estão se encontrando. Então, o livro ele é pensado, cada capítulo, como um platô, nesse sentido do próprio texto deles, né? Então, pode ser lido separadamente, as coisas vão se repetir, né? No primeiro, aquele texto que eu falei para vocês, do estudo do texto do Mário, né? Com essa ideia do texto como uma ação performativa, ou seja, olhar para o texto do Mário como uma ação performativa, né? O capítulo 2 é uma análise hermenêutica, que tu chama de hermenêutica, mas que, como eu disse, não faz jus à hermenêutica, sobre as danças na contemporaneidade. O que acontece aqui? Aqui eu me aproximo dos autores com os quais eu me encontrava, que não era nem do currículo cultural, que não era Deleuze-Guattari, que não era que eram de dança, né? Que é o André Lepec, a Christine Greiner, a Helena Katz, que eram pessoas que escreviam sobre dança, a Petra Sabich, etc., que escreviam sobre dança na contemporaneidade e arte como pesquisa, etc., etc., que se aproximavam, de alguma maneira, uns mais, outros menos, de Deleuze e Guattari, mas a minha entrada no texto delas não é com Deleuze e Guattari. A minha entrada no texto deles é uma análise de significação. Isso é o jogo do próprio livro, tá? Que era sair disso para ir para outras coisas. E aí tem o currículo cultural e a experimentação com os relatos, esse texto que a gente fez com os relatos, né? Que, na verdade, a gente está ali traçando territórios, né, e graus de desterritorialização, que é muito engraçado, porque eu estudei só os relatos de dança, né, e aí eu falei que eu, Pedro e o Marcos, né, a gente compôs esse texto, e aí a gente encontrou esses vetores aí, né, vontade de poder, a gente chamou assim, enfim, compor, multiplicar e intensificar, mas ali no nosso texto, no nosso artigo, está justamente como essa coisa de movimento, né? A gente tentando traçar movimentos entre uma certa institucionalização e outras forças que estão ali, e tal. E depois sai o estudo do Clayton, né? Com outro referencial, não só olhando os relatos de dança, mas olhando vários relatos do currículo cultural, em que ele fala do eu democrático, que é... Enfim, ele vai, a partir de uma outra referência, né, falar que ali está sendo composto um eu democrático e ali está sendo composto um eu multicultural. Ele estava trabalhando com Foucault, não estava trabalhando com Deleuze e Guattari. Lembram da diferença entre Foucault e Deleuze e Guattari? Acho que essa questão da dessubjetivação, né, o próprio acontecimento, né, ser um processo de esseidade, de individuação sem sujeito, etc., está bem presente aqui no que a gente faz, e está menos... E quando o Clayton pega a partir de um referencial Foucaultiano, vai dar outra coisa, vai dar um eu democrático e um eu multicultural. Né? A gente está ali agenciando ritonelos nesse sentido do movimento dessas forças. O Clayton vai olhar de um outro lugar, né? E aí o Criando Línguas, né? Desculpa. Cada encontro é um acontecimento, né?
na verdade, cada encontro com os professores, entendido como um acontecimento, nesse processo de individuação sem sujeito. E aí, por exemplo, nesse primeiro, que são as histórias, que era com o professor que tinha... que a gente gravava e a gente conversava muito, eu compus textos em que interfalas minhas e dele, você não sabe quem é que está falando, né? As imagens, a mesma coisa, né? Com o Pedro, tem parte lá que Pedro perguntou a mim, quem foi que escreveu isso? Fui eu ou você? Eu disse, não sei. Né? Lembra disso, Pedro? Então, tem toda essa... Porque o que importa ali não sou eu e o Pedro. O que importa ali não é o professor, a pesquisadora, os estudantes, não é isso. O que importa ali é o encontro e as intensidades do que está acontecendo ali, entendem? E do mesmo jeito com o diálogo bactério, né? Aí tem um pouco mais de, digamos, sobrecodificação, né? Essa ideia da bactéria, e a gente fala lá disso. Eu sou uma bactéria, ela é outra bactéria, a gente vai falando, mas isso vai criando depois uma performance que, na verdade, não aconteceu, foi uma invenção. Ela não aconteceu nas aulas. Foi uma invenção do texto, né? Para poder mobilizar, movimentar aquelas forças que a gente identificou nesse diálogo, que a gente foi movendo ali foi movendo nesse diálogo bactéria, né? E aqui somos nós, com as nossas intensidades, em cima da montanha, ou embaixo, não sei muito bem, também lá da exposição do Entre Nós, da Schulz, eu acho o nome da artista. E aqui é um trabalho que eu vi recentemente que chama Leibniz pulando corda, né? Leibniz é um filósofo que o Deleuze e Guattari que Deleuze, né? Guattari não, Deleuze vai estudar bastante. As últimas aulas dele que ele deu foi sobre Leibniz, enfim, e é fantástica essa obra, fantástica. E estamos aqui. Enfim, gente, é isso. Sim. E aí tem uma coisa, né? O que o Pedro falou, né? Na coisa dele. Quando eu fiz o relatório, uma colega do grupo falou assim, mas e o perigo de virar muito esquizo, né? De não se fazer entender, de não ser compreensível, de ficar um quanta completamente perdido aí e tal e tal. Então, do relatório para o livro tem mudanças, né? O livro tem muito mais explicações, coisas que no relatório, por exemplo, são notas de rodapé, que eu tentei tirar o máximo do relatório, porque era uma aposta muito grande na escrita, né? No livro, eles vão compor pelo que é o livro, né? E para quem vai ser, e para quem é escrito o livro, né? Para quem para chegar ao livro, enfim, para que provoque um encontro que gire, que crie processos de desterritorialização de alguma maneira, né? Porque aí se for muito longe também não cria nada, né? É isso, sei lá, pronto, é isso, pessoal. Vamos conversar agora. Vou tirar, tá? Estou aqui com vocês. Portanto, Aninha, os conceitos eles dão lá logo no glossário, sabe? Logo no prefácio. Um conceito. Mas não acho que seja sobre isso. Eu acho que os platôs do livro são justamente o movimento desses conceitos. Bom, porque aí vem toda a discussão que para eles filosofar é criar conceitos. Não é descobrir a verdade ou se aproximar da verdade. É criar conceitos, né? Enfim, mas estou aberta aqui, povo, para conversar. Mas o processo é esse, o processo de entrada no campo é um processo sem pressuposição. Pedro, quando você entrou lá com a sua tese, você sabia exatamente o que você ia registrar, exatamente o que você ia fazer, exatamente... Não, sabia? Você sabia que eu ia lá
participar das suas aulas, quando você começou seu estudo? Tinha isso? Né? O processo é esse. O que a gente tem é isso. A gente pode registrar, a gente pode filmar, a gente pode gravar, a gente pode escrever, a gente pode fazer isso, mas tem essas... Diga. E foi assim. Foi muito intenso. Eu passei... foi 1 ano e meio. Eu passei 6 meses com os professores, 6 meses com o grupo, 6 meses com os professores, 6 meses escrevendo. Gente, foi muito intenso. Muito, muito, muito intenso. Né? Mas é um mergulho, e é um mergulho de transformação. Imenso de transformação. Imenso, imenso. Oi, André. Sabe o que eu acho mais interessante? É como no processo, aqui assim, o que fica para mim, né? Não é uma verdade absoluta, mas para mim, eu interpretei que é como se você estivesse se descobrindo como uma performance, usando as ferramentas da pesquisa científica para poder discutir e se afetar. É como se fosse se tornou uma performance a partir dessas ferramentas que tem dentro da ciência. E parece que o que te move é pesquisar o afeto, como o encontro, como você se descobriu que se afetou, como é que afeta o outro, esse interlugar de afeto, me vem essas coisas assim, que é o que me acho interessante. Não é uma conclusão, não é nada, é só um comentário mesmo. Mas afeto não é o que eu estou sentindo, o que o outro está sentindo, não é nesse sentido, entendeu? É afeto mesmo no sentido de movimento, de forças, de agenciamento de poder, de agenciamento de desejos, de criar o desejo de, né? Por exemplo, né, eu falo aqui com o Pedro porque ele está aqui e fica mais fácil assim. Tinha momentos que não tinha afetação, que assim, batia e um ia para um lado, outro para o outro. Não rolava nada, não acontecia, gente. Não acontecia. E aí a gente tinha a sensibilidade, porra, aqui não está acontecendo nada. Desculpe, mas... Não, tudo bem. Aqui não está acontecendo nada, né? Que a gente... Como é que vai ser isso, né? Não está acontecendo para ele, não está acontecendo para mim, né? Assim, a gente não está se afetando, porque também não era sobre realizar, entendem? É uma sensibilidade que não é sobre dar certo. Eu me perguntava muito sobre isso, né? Está dando certo? Não está dando certo? Não é sobre realizar, não é sobre dar certo. Alguma coisa ali está movendo, alguma coisa está sendo criada, alguma coisa está se transformando. Sabe? Não é sobre dar certo. Né? Porque, por exemplo, lembra aquela aula, aquele texto que você escreve sobre o sexto A e o sexto B? É a coisa mais transformadora do mundo. Quem olha para a aula diz, a aula não deu certo. Não é isso? Pedro? Né? Nessa aula não aconteceu nada. A aula não deu certo, não aconteceu nada. Não, aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Né? E aí, num pico dessa força, né, o Pedro escreve um texto lindo sobre o sexto A e o sexto B, que está lá no livro. Eu não sei se está na sua tese também, Pedro. Está na sua tese também? Ou não? Eu não me lembro, talvez eu tenha colocado só no relato, mas outra coisa que eu queria fazer o destaque é que a gente incorpora, né, nos textos as mensagens de WhatsApp, a gravação que você faz da gente negociando com os alunos como vai ser a dança, imagem, vídeo.
Tem os papos, tudo, né, que a gente vai utilizar lá como dispositivo, né, que é tudo aquilo que produz subjetividade, a gente aproveita na pesquisa, né? Aí que tem produz, a ideia que produz força ali, né? Que produz... E teve um monte de coisa que não entrou também, né? Sim, esse texto que você está falando do sexto A e do sexto B, eu sou péssimo com coisas artísticas, assim, tenho sensibilidade para admirar dos outros, mas eu nem ouso fazer nada nesse sentido. E foi uma atividade lá no GPF, né, que eles pediram para a gente fazer um texto que era como se fosse, sei lá, a gente estava discutindo sobre estilística, não era? Eu acho que era eu acho que era sobre isso. Eu lembro que quando eu estava no GPF, eu forçava muito essa questão do escrever performativo, né? Um relato não é a reprodução da realidade. Lembra disso? Eu acho que foi nesse campo aí. Aí tinha um texto lá que era quase um conto, uma coisa assim, eu não sei nem o nome desse tipo de gênero literário, e eles convidaram a gente para escrever. E foi, acho que o primeiro e o último que eu fiz assim, e na hora me pareceu bom, assim. E aí eu te dou o papel e falo, pega aí, Adri. Né? E aí passa um tempo, tá dentro do relatório no relatório de pós-doutorado, né? Então, para quem tá ouvindo e tá achando que é papo de maluco, né? Uma das coisas que a gente incentiva tudo pode se tornar dado para pesquisa, absolutamente tudo, né? Quanto maior quantidade de informação, de descrição, nenhum gênero literário dá conta, né, de registro, no caso, dá conta de aprender algumas sensibilidades, né? Então, fazendo um material bem denso com todos esses arquivos, a gente consegue montar uma peça que seja minimamente bonita, assim, né? E vejam, esse texto que o Pedro escreveu foi fora da escola, foi no encontro do GPF, mas eu estava estudando o dançar no currículo cultural, entende? Era uma perspectiva também bem ampla do que é o currículo cultural, enfim, né? O currículo cultural, para mim, é ação, os textos são currículo cultural, não tem essa dicotomia entre, na teoria o currículo cultural é uma coisa, na prática é outra. Não tem. O que se escreve com currículo cultural é prática de currículo cultural. O que se faz em sala de aula é prática de currículo cultural. A escrita é prática. Com esses autores, por isso que o livro é prática. Por isso que o livro é ação performativa. Os relatos, isso era uma coisa que eu ficava o tempo todo, não era, Pedro, falando lá? Gente, os relatos são currículo cultural. Né? Não tem diferença, não é nenhuma reprodução da realidade. O relato é uma realidade, é uma multiplicidade ali, entendeu? Então, Dislê. Eu entendo pela questão da afetação que tu falou antes, mas como se você tivesse se sentido atravessada mesmo, né, pelo processo. Não sei se a minha interpretação foi aí muito coerente. E também entendo que, assim, houve um deslocamento, né, do foco, dessa coisa do resultado final, do não vai dar certo e eu vou fazer assim, assim, assado, para o processo. Então, a obra, na verdade, ela foi consequência do processo, né? Não necessariamente um resultado já pré-estabelecido, uma coisa que você já tinha ali, não, eu quero encontrar isso, isso e isso, né? Realmente a obra, ela foi tudo consequência do processo ali que houve, né? Eu acho que a obra é processo também. Porque se ela é uma ação performativa, ela também é processo.
Entende? Isso. Mas que, nesse caso, ele foi mais importante, o que tinha, assim, o que foi acontecendo dentro dele foi mais importante do que a forma, digamos assim, né? Uma forma pré-estabelecida, né? Do que havia sido planejado, ou enfim. Veja, eu tinha algum planejamento, mas não tinha muito planejamento, mas o planejamento era dessa ideia da especialista que chega lá, entendeu? Isso é que muda. Isso muda. Agora, teve um investimento muito forte na escrita, para que a escrita tivesse a pulsação da sala de aula, para que a escrita tivesse a pulsação das forças ali presentes, para que a escrita... Entende? Por quê? Porque a escrita, quando eles dizem assim, isso para mim, eu toda hora voltava naquele capítulo 3 ali que eu botei para vocês, né? A pragmática não representa, não significa, não, né? Ela intensifica, ela cria, né? Ela cria. Então, a ideia da escrita é essa ideia da escrita como criação também, ao ponto de, como eu disse para vocês, lá no Diálogo Bactéria, tem uma performance que eu descrevo que ela não existiu. Eu mobilizo a partir de uma temática que estava lá sendo, que teve nas aulas e tal, mas a performance não existiu. Ela não existiu como performance lá. Ela existe no livro, então ela existe. A performance existe, escrita. Tamo prática. Entende? Então, isso, por exemplo, quando eu falo que os capítulos são platôs, é nesse sentido ali, né? O Diálogo Bactéria, você vai ler, não tem nada a ver com as cenas lá do Pedro, tem tudo a ver. Estão sendo mobilizadas as mesmas forças de formas diferentes, entende? Se vocês lerem os 1000 platôs, os 5 livros, todos os platôs, né? Vocês vão ver que é isso ali, né? E a forma deles escreverem é assim. Não que eu quero escrever como Deleuze e Guattari, não é isso, né? Mas o meu encontro, nem eu sou Deleuze guattariana, não tem nada disso, assim. O livro o que está ali, né? Aquilo ali é o que emerge do encontro. Eu, Pedro, Jaque, Marcos, o grupo, todo mundo. Tanto é que nos agradecimentos eu falo muito disso, né? Isso é a singularidade, os elementos, né? As singularidades, né? Desses encontros. Os elementos da multiplicidade, né? O JP, entendeu? Para mim é tudo. A Marina, é um encontro com tudo isso, sabe? Com o Léo, com a Gláucia, Essas são pessoas que estavam lá quando eu estava, né? E que participavam das discussões do grupo. Beleza. Enfim, mas tudo isso é material. Agora é preciso a gente se implicar, né? Nesse processo. E antena ligada, né, gente? Beleza. Vai ser dia 31, às 10 horas. E antenas ligadas, assim, né? É o corpo todo que está ali presente, sabe? Na aula, na escrita, no registro, E você vai se transformando nisso também, né? Eu fazia de um jeito, depois fui fazendo de outro, depois 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 de outro. Que não tem a ver com regularidades, né? Aqui não tem a ver com identificação de regularidades. Tem a ver com identificação desses momentos e desses picos, né? De desterritorialização, de criação, de... Não sei. Não sei se... Eu acho que compõe muito com o que Pedro e
e a Meliane falaram. Acho que tem um deslocamento pelo lugar de onde eu venho, né? Então, o meu encontro com eles vai ser um encontro que vai investir muito nessa ação performativa, da escrita, etc., etc., pelo lugar de onde eu venho, né? Por estar falando de dança, por vir aí muito a partir do pessoal das artes e tal, discussão de corpo, arte. Não sei. Digam lá mais coisas. Midian, Fran, Rafael, Anne, Andresa, o Everton, os sobreviventes que estão aí ainda. Eu tenho muita coisa na cabeça, não estou conseguindo nem questionar. A gente já vinha conversando, né? Ainda tenho minhas dificuldades, mas me fica claro o caminho que foi estabelecido e os sentimentos também, né? Que aconteceu durante o processo. Que provavelmente eu vou ter as minhas impressões durante a minha produção, que vão ser diferentes e que vai vir a partir disso que eu construí também ao longo desse processo. Eu não consigo dizer assim sobre isso, isso e isso. Eu fiquei pedagogia da educação, filosofia da diferença. Eu comecei a ficar aqui, a tentar algumas questões que foram fazendo parte desse processo. Que aí eu vou imaginando que eu possa necessitar também. Agora, tudo isso também é muito afetado pelas leituras, né, Pedro? Eu acho que se tem uma coisa que se investe bastante, e acho que é uma aposta muito forte e importante lá no GPF, é as leituras, né? Leitura e discussão, passa muito por aí também, né? Nesse processo, eu fiz 2 disciplinas também, né, com a professora Cíntia. Fiz uma disciplina fiz 2 disciplinas com a professora Christine Greiner, numa delas com ela e com o Rogério da Costa, que é um professor lá da PUC que também trabalha bastante com o Deleuze e Guattari, né? E dentro do grupo, várias discussões, não necessariamente que eram, né, Deleuze e Guattari, mas de muitas coisas que dialogavam, né? Então, tem muita leitura, e muita leitura também individual, e, né? Eu acho que a leitura é um processo de afetação, assim, não sei, pelo menos eu me afeto, mas eu fico louca quando eu vou lendo uma coisa que aquilo vai me pegando, eu vou enlouquecendo junto com o texto, né? Eu acho que esse é um investimento que a gente precisa fazer bastante, né? Não sei o que vocês acham disso. Digam lá. Eu me identifico muito com essa fala tua, muito mesmo. Agora, desde o último esboço que eu tentei escrever sobre o meu projeto e comecei a realmente, assim, a ler as referências, assim, por completo, né? Porque quando a gente pega, às vezes, uma referência, a gente vai muito pelo lugar do que a gente quer escrever, né? Então, a gente faz uma leitura bem direcionada, específica para as coisas que a gente quer escrever. E aí, no que eu estou me degustando, né? Que tu mesmo usou essa palavra para eu ler degustando mesmo, assim, os livros, eu consigo me identificar, assim, completamente com essa tua fala do ao longo que você vai lendo e você vai ficando empolgada e você, meu Deus do céu, eita, isso é muito real e não sei o quê, enfim, toda essa afetação. E é isso.
Mas quando eu falo disso da leitura, é também de me deixar levar pelo autor, né? E não ir para ali já com meus pressupostos, já de pré-julgamento, né? Deixar me levar, me deixar levar pelo autor, entrar nesse... Eu posso até depois vir, não concordo, né? Mas entrar ali naquele... Aquilo pode não me afetar, né? Mas eu preciso entrar nisso, né? Preciso entrar... tem um professor da UERJ aqui, eu esqueci o nome dele, é um cara fantástico, ele diz isso, né? Você tem que entrar nos mundos, né? Para você operar com aqueles mundos. Isso ele estava falando da extrema-direita, assim, né? Que ele diz que entra, que lê, que vê como é para entrar no mundo e tal. Eu li muitos textos, por exemplo, há muitos anos atrás, né? Queria entender o que era liberalismo. Eu li muitos textos de autores liberalistas, assim, falando da Revolução Industrial, que era de arrepiar o pelo, mas eu queria entender a lógica, assim, sabe? Diz, Pedro. Eu queria pedir licença para ver se a gente consegue. Eu gosto muito dessa questão da leitura, etc. Mas se a gente consegue dar algum encaminhamento já para o próximo, porque a gente já perdeu bastante gente, a França precisou ir embora também, aqui já tem eu e a Midian, e a gente não tem o Alexandre, né, o Zarias, ele precisou sair. Mas uma das propostas era do Alexandre apresentar algumas coisas, né, o trabalho dele, enfim. Então a gente teria que decidir pelo WhatsApp, ver se ele topa, ver se ele tem uma data disponível, né? Aí só pedir licença para ver se a gente já consegue ir para os finalmente. Eu concordo também. Eu fiquei pensando o que a gente vai fazer depois. Antes de começar, eu estava pensando justo nisso, né? Acho que sim, acho que pode ser. Achei bem interessante também o que ele traz, né? Pode despoletar aí, né? Uma discussão sobre corpo, né? Aí, como para dizer que a gente não está dando encaminhamento a essa sequência de apresentações, e aí eu nem falei com você antes, né? Mas a minha proposição é que a gente converse melhor sobre uma obra, né? De repente um livro, alguma coisa com cartografia na educação física. E aí faça uma organização, convide as pessoas, né? Tem muita, como eu tentei mostrar lá, né? Tem muita gente utilizando aí de diversas maneiras. A gente consegue fazer esses contatos, esses convites para tratar, né? Já colocar a cartografia já numa condição de maior de reconhecimento, porque é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser um montão de coisa, se ela é um montão de coisa, ela deixa de ser a cartografia, né? Então eu acho que a gente está precisando aí definir alguns contornos, assim, sabe? É bem aquele papo já bastante conhecido, né? O que pode a cartografia, né? Não o que ela é. E aí uma das formas da gente dizer o que ela pode seria mostrando esses trabalhos, né? Fazendo um bom capítulo aí de introdução, convidando gente que faz cartografia numa perspectiva que a gente acha interessante. Então, pode ser também um momento que as pessoas se organizem para fazer esses capítulos de livro, né? Aí a gente conversa melhor isso, Dri.
Pessoalmente, né, na próxima semana aí nós estaremos juntos. Aí se você concorda, se você tem essa disponibilidade, mas eu acho que seria uma boa amarração para esses 3 encontros que nós tivemos, né? Eu, você, a Meliane e agora você. Tá bom. A gente conversa. Como uma possibilidade, você está dizendo assim, né? Como uma possibilidade metodológica mesmo, como uma possibilidade de fazer pesquisa em educação física no GCF, né? Sim, claro. Ok. Tá bom? Oi, Aninha, diga. Quando é que a graduação entra em recesso? Agosto. Só em agosto. Tá. Tá. Porque aí eu perguntei aqui, né? Se não tinha alguma demanda de alguém que vá qualificar. A Delmo já não dá tempo. Mas para incluir aí, né, nesses próximos encontros também. Mas eu acho que quem vai qualificar é Lê e Francis, mas elas já, assim, apresentaram aqui, né, um primeiro... Mas eu acho que é Lê e Francis que vão qualificar lá para agosto, mais ou menos, não é isso? Né, Letícia? Isso mesmo, Adri. Tá. É isso mesmo. Aproveitar que o Everton e a Midian estão aqui, eles acabaram de entrar, enfim, mas eu acho que no final do semestre, bem lá no finalzinho do semestre, a gente pode fazer já uma rodada com o projeto deles, tá? Mas aí só lá no finalzinho. Você está falando de julho, agosto? Não, eu estou falando de novembro, dezembro, lá no final do semestre. Lá no segundo, né? No final do ano, quando eles têm que qualificar, né? Eu acho que eles têm mais tempo para qualificar, eles têm mais tempo. Mas eu acho que seria um bom momento aí da gente poder trocar ideia. Bem parecido com o que a gente fez, né? Uns colegas que ainda estavam com a Letícia mesmo, né? Tá Letícia e Francis, né? Eu vou ter, nessa situação, Pedro, eu vou ter Sara também. Sara também vai estar... Nessa altura também ela já deve ter alguma coisa, né? Isso. Mas só no finalzão do ano, tá? Aí o resto, o próximo encontro, acho que a gente pode conversar pelo Zap mesmo. Tudo bem? Ok, tudo. Então tá bom. Uma boa tarde, valeu, beijo, Dri, foi ótimo e nos vemos aí em breve. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Parabéns, Adriana, pela apresentação. Encerrar a gravação, prof. A senhora também